tarde. Meus agradecimentos ao Grupo Abril, através do Dr. Roberto, toda a direção aqui presente, pelo convite e oportunidade, e um agradecimento a todos os amigos e amigas aqui pela presença. Para poder aqui, em rápidas palavras, falar um pouco desse momento que vive o nosso Estado e também saudar encontros como esse que a Abril fará no dia 30 o Fórum da Exame. Eu acho que esses encontros são fundamentais num momento tão delicado como o mundo vive, para que o Brasil construa, na interação entre a sua classe política e os dirigentes empresariais, a nova agenda brasileira, uma agenda que evite que o Brasil passe pelos constrangimentos que o velho mundo está passando nesse instante. E não se constrói uma agenda sem o debate, né, sem a interlocução. O Brasil construiu a agenda da redemocratização dessa forma, uma grande interação entre a classe política, o empresariado e a sociedade, construiu a saída da dependência de um ciclo de dívida e de inflação a partir de uma grande pactuação também. O Brasil incluiu na pauta da economia a necessidade de enfrentar as desigualdades numa grande pactuação também entre todas as forças políticas responsáveis, e nós estamos desafiados a aproveitar essas próximas 2 décadas com os fundamentos macroeconômicos que construímos todos a duras penas, para que o Brasil saia de todo esse processo de ajuste que o mundo vive, fortalecido, e fortaleça a paz mundial, uma ordem econômica e social multipolar, equilibrada. Eu acho que a responsabilidade que o Grupo Abril tem no Brasil, e que os senhores todos que estão aqui têm, é muito grande com a construção dessa agenda. Não se deve cobrar só de nós políticos, dos nossos partidos, que a nossa visão é insuficiente para construir essa agenda. É preciso, mais do que olhar da classe política, é preciso olhar das lideranças brasileiras para essa agenda que retire da vala comum o debate político brasileiro e eleve esse debate para o nível do estratégico e constranja as forças políticas que queiram retroceder no debate político, precarizando o debate político, para fazer o debate que interessa à sociedade. Portanto, a minha saudação, a esse meu entusiasmo com esse debate. Pernambuco vive, na verdade, um momento de grande felicidade, um momento em que Pernambuco se reencontra com a sua vocação histórica de um Estado que tem dado ao longo da sua história ao Brasil muito no campo político, no campo cultural e no campo econômico, e passamos um tempo difícil, um tempo de sensação de perder espaço econômico, de perder espaço na sua representação. Reencontramos essa vocação e cuidamos de, a um só tempo, perceber a necessidade de atualizar a nossa velha economia e cuidar da nova economia que surge. No Nordeste, que passa a consumir mais, porque se distribui mais renda, porque se dá mais oportunidade de trabalho, porque se cresce as oportunidades, a capacidade de chegar ao crédito, um grande efeito, ou seja, o que era as ameaças viraram as oportunidades para um crescimento acima da média brasileira. E esse crescimento acima da média brasileira tem sido cuidado com muita atenção por uma geração de novos governantes no Nordeste, na qual nós nos incluímos, que perceberam que essa chance, essa oportunidade tem que ser aproveitada da melhor forma possível. Trouxemos para a gestão pública um olhar da necessidade de usar as ferramentas que os senhores usam nos grupos que lideram e que comandam, e a partir dessa oportunidade nós focamos áreas que sabíamos que necessariamente o Brasil ia crescer. A área de energia, que é uma grande necessidade nacional, e nos posicionamos claramente ali para recebermos empreendimentos como refinaria, como petroquímica, como plantas na área de energias renováveis,
como biomassa, a área de energia eólica, de energia solar, e essa é uma área que temos muito a empreender em Pernambuco. Uma outra área importante que nós ocupamos é a área de tecnologia de informação e comunicação, uma área que porta futuro, onde tínhamos nas nossas universidades grandes quadros que fizeram surgir, o que já foi falado aqui, o nosso porto digital, e esse esforço nos permitiu atrair empresas na área de serviço, na área de desenvolvimento de software, ser um diferencial efetivo para a nossa economia, inclusive para a atração de outros empreendimentos. E essa é uma área que Pernambuco tem ganho muito relevo. Nós, recentemente também, com o aumento da renda nacional e a possibilidade de comprar automóveis, as empresas instaladas no Brasil fazem planos de expansão, nós também aí ocupamos um espaço para atrair a indústria automotiva, mas não uma CKD, um desenvolvimento mesmo, com áreas de desenvolvimento, de desenho, de design, de engenharia, centros de desenvolvimento, que vão fazer todo o ciclo do automóvel da Fiat, levando junto com esse empreendimento o projeto é que possamos levar 100 sistemistas, dos maiores aos menores, para consolidar um cluster importante na indústria automotiva. Esses são setores novos, né, que vão alavancando os setores da nossa velha economia. Falo, por exemplo, do setor petroquímico. Nós tivemos uma expressão muito grande na indústria têxtil. Os ingleses nos ajudaram no século XIX a construir quase toda a nossa região metropolitana com a indústria têxtil, e tivemos e passamos pelo mesmo processo que a indústria têxtil de São Paulo e do Brasil viveu, pelas razões que aqui o tempo não me permite discorrer, mas aí temos uma oportunidade da nova economia gerar competitividade para a velha indústria têxtil, ligada aí à indústria de confecção, que há pouco falarmos aqui. Quando perdemos a indústria têxtil, desenvolvemos com a capacidade da nossa gente uma indústria de confecção popular, extremamente interessante, onde temos 100 mil empregados, num cluster, numa área árida, que é a área exatamente de transição entre a zona da mata e o sertão. E aí entra o Estado, muitas vezes não tem a condição de ajudar, mas tem a condição de atrapalhar. A formalização da nossa carga tributária e a forma de se cobrar os tributos estava matando o crescimento dessa indústria, e num diálogo, numa agenda setorial específica, conseguimos redesenhar um modelo tributário que potencializou a formalização da indústria de confecção, que está esperando o tecido que efetivamente possa ser produzido nas novas indústrias têxteis a partir da nossa petroquímica. Ou seja, com essa experiência, nós temos muitas outras experiências que estão aguardando exatamente essa agenda que falava há pouco, que devemos consolidar. Essas oportunidades na área da indústria de alimentos também, pela expansão que está havendo no consumo dos alimentos. E aqui o ministro Furlan sabe muito bem do que estou falando, porque de repente as grandes empresas brasileiras, quando perceberam, estavam vendendo 20%, 22%, 25% do que produziam para o Nordeste, não tinha nenhuma planta lá, né? E a necessidade de você poder produzir lá, reduzir os investimentos, muitas vezes em logística, necessários à competitividade desse setor, que é um setor onde há uma competitividade de grande expressão. Nós entendemos que tudo isso está acontecendo também em função da presença de um investimento muito forte na área de infraestrutura, e um investimento que o Estado tem feito o dever de casa de acompanhar. Eu dizia há pouco que nós chegamos em 2010 a investir 18% da nossa receita corrente líquida, sem ter aumentado um só tributo. Enviei à Assembleia mais de 30 projetos reduzindo carga tributária. Mesmo assim, fomos o campeão no Brasil de crescimento do ICMS. Nosso Pedro Parente sabe muito bem o que é isso. E fizemos isso com ideias inovadoras,
compactuação com setores, como aqui mesmo o setor da prestação de serviço na área de software e tecnologia de informação. Temos hoje, com a Contax, o maior call center do Brasil em operação, quando muitas vezes os empreendedores iniciais do Porto Digital achavam call center uma coisa precária, queria só soft alto, e eu fiz eles verem que a gente tinha que ser bom em todas as áreas, inclusive ser campeão na área de call center, para dar oportunidade a muitos jovens de pagar a sua formação, a sua universidade e poder amanhã estar desenvolvendo softwares os mais complicados possíveis e embarcando na eletrônica mais complexa possível. Nós entendemos que todo esse processo ele vem também de um ambiente para empreender que se gerou em Pernambuco, um ambiente de segurança na relação com o empresariado, nos investimentos importantes que estamos fazendo em recursos humanos e infraestrutura. Na infraestrutura fundamental, que é a infraestrutura de recursos humanos. Pernambuco tinha, como tem hoje, as melhores universidades do Nordeste. Nós tínhamos as melhores escolas particulares do Nordeste brasileiro, mas tínhamos os piores índices de educação na área pública. E aqui o nosso Marco Magalhães, que é um apaixonado dessa questão, aluno de escola pública que foi, sabe o esforço que estamos fazendo no sentido de poder legar até 14 aos pernambucanos uma das 3 melhores escolas públicas do Brasil. Nós vamos colocar Pernambuco no pódio do Fundamental 1, do Fundamental 2, do ensino médio e técnico, porque no pódio das universidades nós já estamos nos setores que interessam aquilo que estamos nos especializando do ponto de vista da matriz econômica. E para isso estamos contando com muitos que estão aqui nos ajudando, muitas empresas, e com inovações no chão da escola, não é no chão da fábrica, mas é no chão da escola, que muitas vezes enfrenta o preconceito das corporações, mas que reafirma exatamente um novo padrão para uma escola que volta a encantar os nossos jovens, reduzindo o gap entre a visão de mundo e a cabeça de um professorado muitas vezes distante da realidade de uma geração muito mais irrequieta, formada sobre novas bases e novos valores, que nós precisamos compreendê-la e fazê-la compreender o mundo de uma outra forma. Esse trabalho na formação de recursos humanos também tem sido acompanhado de um trabalho na infraestrutura do Estado. Porto de Suape, 30 anos, o esforço de muitos governadores, todos que passaram, ajudaram a construir Suape, investiram 500 milhões de reais a preços de dezembro de 2010. Nós tivemos que, em 4 anos, colocar 1 bilhão e 200 e vamos colocar nos próximos 3 anos e meio mais 4 bilhões de Suape, usando diversas ferramentas, desde recursos do Tesouro, recursos captados em Brasília, em parcerias com o governo federal, a recursos em PPP. Pernambuco é o estado que mais tem experiência em PPP no norte e nordeste do Brasil. A maior quantidade de parcerias público-privadas, que vão desde as rodovias agora de Suape, que dão acesso a Suape, a cais de atracação, a trabalhos na área penitenciária e segurança, por exemplo, onde rodamos com sucesso parcerias público-privadas, a área de saneamento, que deveremos agora em novembro e dezembro fazer um roadshow pelo Brasil e fora do Brasil, uma maior proposta de PPP e saneamento para universalizar em 12 anos o saneamento para toda a nossa região metropolitana, onde estão 4 milhões de pernambucanos. Esses instrumentos de concessão, de parceria público-privada, de alavancagem da nossa capacidade de investir. Nós investimos de 2003 a 2006, o Estado investiu 2 bilhões e meio. De 2007 a 2010 nós chegamos a casa de quase 6 bi e vamos investir nos próximos 4 anos 12 bilhões de reais. Se medirmos a proporção, o governador Geraldo Alckmin, com quem estive hoje de manhã, esteve aqui e falou que São Paulo iria investir 82 bilhões. Perceba que, pela expressão que São Paulo tem no PIB brasileiro, os 12 bilhões de Pernambuco é um esforço muito maior, até porque nós devemos muito mais infraestrutura do que São Paulo deve às suas empresas e à sua população. É um esforço enorme que só está sendo possível
visto que conseguimos criar esse ambiente de confiança, de segurança jurídica, de capacidade de assistir as empresas no processo decisório com informações objetivas, com prazos que se cumprem, isso a partir de uma profissionalização da equipe. Estamos vivendo mudanças não só na economia, mas no serviço público, para concluir, e gostaria de compartilhar com os senhores a experiência de levar à gestão pública brasileira essas ferramentas que vão desde a definição dos objetivos estratégicos, um governo que não se departamentaliza, mas que é gerido a partir de objetivos estratégicos bem definidos, com metas que são definidas, com indicadores de impacto e de resultado que são de medição externa e que vão até o salário dos servidores das mais diversas áreas. Hoje Pernambuco tem salário variável na educação, na segurança pública, na saúde e nas equipes de gestão, com premiação e bônus, no caso da segurança, medido trimestralmente e anualmente por resultado. No chão da escola, por IDEB, que hoje é anual a nossa medição, mas vai ser semestral já a partir de 2013, e todo esse processo tem nos ajudado a aproximar o serviço público do cidadão, ou seja, a cidadania. E um dos entusiasmos que nós temos é exatamente a chegada à cidadania de milhares de brasileiros nesse ciclo econômico que vivemos. Esses brasileiros não vão tolerar mais um Estado que engula 40% das riquezas brasileiras, mas que não devolva a ele um serviço público efetivamente de padrão. Porque, diferente da velha classe média da onde viemos, essa classe média que emerge, ela continua a necessitar do serviço público, seja da educação, da segurança, da saúde, e ela não vai permitir que o corporativismo possa colocar de joelhos a cidadania. Nós é que temos que colocar o corporativismo de joelho diante da cidadania brasileira. E essa é uma das agendas que nós precisamos construir com o talento brasileiro, né, com a capacidade de mediação que o Brasil tem, a despeito de todo esse momento complexo que o mundo vive. Eu sou um otimista, eu acho que o Brasil tem aí uma grande oportunidade. Foi sempre diante das grandes crises internacionais que o Brasil se levantou. Assim foi na última experiência que tivemos no pós-guerra. O Brasil viveu um processo muito interessante da sua economia. Na última experiência, ainda em 2008, o Brasil se ouve bem, mas nós precisamos estar alertas para saber que o trabalho não está feito. Essa janela de oportunidade que temos da crise e do bônus demográfico, não construímos, nem empresários, nem políticos no Brasil, ainda a agenda com segurança para dizer, em torno disso não podemos dividir o Brasil. Não há interesse desse ou daquele partido, dessa ou daquela personalidade que possa ser colocada acima do interesse brasileiro. É a chance desse país, de milhares de brasileiros, é importante para nós, mas é importante para o mundo que o Brasil encontre nessa janela a possibilidade de ser uma nação do tamanho das nossas expectativas e sonhos. Muito obrigado. Agora a gente fica à vontade, se tiver perguntas ao governador, temos microfones aqui. Obrigado, Luiz. Tem dois aqui. Governador, Governador Pedro Parente, nossa empresa investe no Estado há muitos anos, e o senhor falou da mão de obra, e é uma preocupação para nós, e é uma preocupação que eu acho também que é importante para a sustentabilidade desse desenvolvimento econômico do Estado, na medida em que a gente possa ter um agravamento da demanda que nós já estamos vendo no Estado, especialmente diante de investimentos tão importantes que estão sendo anunciados. Então, é mais trazer essa preocupação. Eu já entendi que muita coisa está sendo feita, nós estamos acompanhando, mas entender um pouco como é que o senhor está vendo esse fenômeno que é preocupante, está sentindo, especialmente na área do Porto de Suape. E gostaria de saber, então, se a gente pode
continuar contando com, isso é importante, digamos assim, uma disponibilidade de mão de obra competente e qualificada para que a gente possa corresponder aos nossos investimentos. Pedro, uma extraordinária pergunta, e esse é um grande desafio. Nós estamos procurando dar conta dele, tem um dever de casa que devia ter sido feito antes de ontem, que agora nós temos que fazer todo de maneira concentrada. Estamos dando conta, para isso tivemos uma área específica para cuidar da questão da qualificação de mão de obra. Temos tido uma extraordinária parceria com o Sistema S, né? Está aqui o Dr. Robson, desde que Armando estava na CNI, o nosso querido Jorge Corte Real, que também preside a nossa Federação das Indústrias. Todas as vagas do Sistema S estão pactuadas, desde as gratuitas, as contratadas, tudo. Estamos saltando de 5 escolas técnicas para 60 escolas técnicas. E o nosso ensino médio integral, que iniciou ainda no governo que me antecedeu, com o Marco Magalhães, levando a primeira escola, que foi a que ele estudou, uma belíssima escola, o ginásio pernambucano, que é na beira do rio Capibaribe, um templo da educação em Pernambuco. Nós estamos fazendo no contraturno já a formação para a demanda que vai nos chegando, para esse quadro que cada empresa vai nos entregando de necessidades. Eu tenho experiências como uma escola técnica que nós reabrimos, a Escola Técnica Agamenon Magalhães, aqui com Michel Levy da Microsoft. A Microsoft foi para lá, colocou um centro de inovação dentro dessa escola. 2 anos e meio depois, nossos meninos foram lá no Cairo e tiraram a medalha de ouro na imagem do COP. E este ano a equipe foi para Nova York e veio com a medalha de prata, mas já me prometeu a de ouro para o ano. Você vê que o talento foi uma das maiores emoções que eu tive como governador, foi ver uma escola ser reaberta, estudantes da escola pública terem uma chance, uma oportunidade e brilhar mundo afora. Quer dizer, esses talentos nós não podemos perder. Temos que cuidar, né? Eu acho que a educação no ensino médio é um desafio, não dá para ter só a cabeça dos pedagogos formados nos anos 60, 70, porque a história hoje é completamente outra. É preciso ter o olhar dos pedagogos, dos políticos, dos empresários sobre o ensino médio no Brasil, um debate objetivo, porque a sala de aula tradicional já não encanta nenhum jovem de 14, 15, 16, 17 anos. A cabeça dessa moçada é completamente outra. As professoras muitas vezes se sentem encurraladas nessas escolas. A gente bota tecnologia na escola, mesmo que está fazendo um mal feito. Elas ficam tudo tristes, de medo de se contrapor àquelas crianças completamente numa outra velocidade. E eu conto lá uma história que vou contar para vocês. Toda vez que eu me vejo diante de algumas professoras e professores assim, a gente vai e bota a banda larga no laboratório, vê aquele povo triste, vai botando as ferramentas no laboratório, o pessoal, como é que eu vou... Quer dizer, o estudante vai mostrar aqui que sabe mais do que eu, né? Quer dizer, eu conto uma história que eu estava no ministério do presidente Lula e não consegui terminar uma apresentação que ia fazer na UFRJ a tempo e ficaram me mandar por e-mail no sábado em casa. E daqui a pouco recebi um telefonema, a minha assessora de empresa dizendo, estou mandando a apresentação. E eu tentei abrir várias vezes, fiz todos os caminhos para abrir a apresentação e não descia todos os gráficos. E eu ligava para ela e ela dizia, faça isso, faça aquilo, e não conseguia. Até que meu filho de 10 anos, que chegou lá e em 3 segundos baixou tudo e virou para mim e disse, eu não sei como é que o Lula lhe bota para ser ministro de tecnologia. Aí ele disse, eu não sei como é que eu vou aguentar ouvir isso sem fazer nada. Então eu conto isso a elas, até para elas rirem assim, né? E essa não é uma questão pequena, essa é uma questão que é preciso que a gente compreenda, que esse ambiente, não dá para ficar esse menino vendo os empregos, essa possibilidade de empreender, aparecendo na sala de aula, aprendendo questões que eles sabem que nunca vão usar na vida. Nunca vão usar na vida, eles sabem mais do que nós. Então nós estamos desenvolvendo algumas coisas interessantes nessa área, como mudança de currículo, que nos compete,
aulas disponíveis na internet para que ele possa ter a aula de número 1 a 60 da física e poder ir na frente. E isso vai gerando um ambiente diferente no chão da escola, mas é um desafio, mas tem mão de obra. Assim. Nós reduzimos o desemprego muito, mas ainda tem muita gente precisando de ocupação e de crescer. Mas o número de desemprego era assim, em dezembro de 2006 tínhamos 15,6% de desemprego. Em junho agora, pela primeira vez na história, uma capital do Nordeste vai abaixo da média nacional, fomos a 6,1% de desemprego. Nunca ouvi um gestor público dizer algo que o senhor falou hoje. Apesar de estar investindo mais do que a média, ainda devemos muito às empresas e à população em infraestrutura, por exemplo. Eu acho que essa humildade é um dos componentes do líder do futuro. E a minha pergunta é qual a sua visão para o Brasil, provavelmente migrando de Pernambuco para uma visão nacional, que tem que ser adaptada nessa experiência, e se puder dar um pouco mais dessa visão, ainda mais sobre educação. Já falou bastante sobre educação, mas eu acho que ainda falta uma indignação na população brasileira sobre o que acontece na educação. 70% dos pais estão dando uma educação melhor para os seus filhos do que as que eles tiveram. Então não tem como se indignar, porque já estão cumprindo um papel. Como é que a gente vai conseguir atingir essa indignação que vai transformar a educação para transformar todo o resto? E qual é a sua visão nesse contexto de Brasil, de futuro, de uma nova governança? Eu acho que o desafio da educação, resolver o estoque que nós temos aí, há pouco falamos sobre isso, de problemas de distorção, idade séria, desencanto com a escola, e ao mesmo tempo trabalhar a escola desde a creche, é uma causa. Né? O risco Brasil não está hoje medido pela Bolsa, está medido pela educação. Esse aqui é o desafio. A educação como um ciclo, é aprender a produzir a pesquisa, gastar, investir recursos em conhecimento, mas fazer de conhecimento virar recurso. Né? É um caminho que o Brasil precisa alargar mais e mais. Mas, de fato, o que nós precisamos é que na nova agenda a gente possa cravar experiências exitosas na área da educação. Como é que deu certo para a gente universalizar o atendimento da creche? Nós conseguimos universalizar o atendimento no Fundamental 1. Como é que a gente dá qualidade? Como é que a gente enfrenta o debate, o bônus, o resultado é certo? A premiação na escola, por exemplo, eu enfrentei uma pauleira maior do mundo para cravar essa coisa do bônus e da pactuação por escola. Cada escola tem uma meta a bater no IDEB. Nós tivemos que enfrentar muitos preconceitos. Agora estamos fazendo outra coisa, que é a premiação do estudante, ou seja, os 3 primeiros de cada turma. Nós agora estamos querendo, em nome da chegada da Copa do Mundo, levar o curso de inglês para as escolas integrais no segundo semestre do primeiro ano. Em primeiro semestre do segundo ano, ser a tarde inteira de inglês. Temos 2 ou 3 turmas, a depender do tamanho da escola, e os melhores de cada turma dessa poderem ir passar 5 meses de sala de aula no exterior. Isso deve nos custar, os custos que nos chegam iniciais, sem a passagem, algo em torno de R$13.000. Só que uma criança no sistema FUNASE ou FUNDAC do Brasil afora custa em torno de, tem casos de ser R$3.500 a R$5.000 um mês para manter a criança presa nesses abrigos da FUNDAC. Veja que é um número, e ela não vai aprender nada de bom nessa numa FUNASE dessa da vida. Então essa é uma questão. Eu acho que precisamos mais e mais de experiências objetivas que deram resultado, Daniel, para que isso seja experimentado no Brasil afora. Lá, nós mudamos a lei de distribuição de ICMS para a prefeitura. Ou seja, hoje não é número de alunos, é a qualidade. Se quiser boa nota, a prefeitura e aquele município vai participar mais do ICMS
dos 25% que vão para os municípios. Ou seja, essas engenhocas têm que virar política pública nacional. Outras coisas nós devemos aprender em outros estados, enfim. Eu acho que essa é uma decisão que temos que ter, do mesmo tamanho que a decisão de alargar a poupança no Brasil para termos investimento. E como é que vai alargar a poupança se a gente não tocar a Previdência, se a gente não refizer as contas públicas nesse país e ter, se a gente tivesse como Estado, como esteve durante anos, investindo 4%, eu não ia conseguir nem fazer os acessos às empresas que estão chegando lá. Só estou conseguindo fazer porque tem 18, porque estamos no Instituto da PPP, porque botamos concessão para funcionar, porque tudo isso junto, porque fizemos projeto para captar recursos. Enfim, se não tivéssemos as contas organizadas, dificilmente a gente ia dar conta. Eu acho que esses dois desafios, alargar a poupança para ter investimento, ter educação de qualidade, então, pela ordem, educação primeiro, devem estar nessa nova agenda do Brasil nos próximos 20 anos. Luiz Ernesto, da Promon. Primeiro, permita-me dizer que ouvi-lo renova a confiança e esperança de que o Brasil efetivamente vai conseguir superar os seus grandes desafios e concretizar suas maiores aspirações. Nas suas palavras, o senhor falou dos investimentos em energia, falou de biomassa, energia eólica, solar, falou de saneamento básico. Mas é um desafio gigantesco buscar a conciliação do desenvolvimento econômico, dos investimentos em infraestrutura, do investimento industrial, com a questão ambiental. Como o senhor iniciaria a sua estratégia para buscar a conciliação dessas duas dimensões tão importantes e, sob alguns aspectos, conflitantes? Nós vivemos uma realidade que foi muito tocada na questão ambiental, por exemplo. Nós vimos se acumular, a nossa Mata Atlântica toda foi arrancada, plantaram cana-de-açúcar. Nós tivemos um processo de desertificação em 2/3 da nossa caatinga. Essa é uma realidade como se deu a ocupação econômica, o que dá um discurso radicalizado de um lado no ambiente dos que defendem a causa ambiental. Você chega e faz um discurso, arrancamos toda a Mata Atlântica, está aqui a cana-de-açúcar, está aqui, tem um processo de desertificação no sertão, onde não cabe mais aumentar 1 grau a temperatura. Essa realidade radicalizada, e do outro lado, se não tivesse isso, o que é que tinha se gerado de riqueza e tal? O que é preciso? O que é preciso é bom senso. É bom senso. Não tem mais como tirar da ordem do dia a discussão ambiental. Não cabe mais transigir nisso. Não tem como a gente não cuidar com muito zelo desse valor. E para cuidar bem desse valor, temos que ter técnicas. Ou seja, tem que ter um órgão ambiental que funcione não com xiitismo, com valores religiosos, mas com valores técnicos, né, que possam interagir com prazos a serem cumpridos, que passe segurança a quem quer empreender, porque ninguém quer empreender com seriedade nesse país sem respeitar as normas ambientais. As pessoas precisam... ainda essa semana eu abri um encontro lá de debate sobre energia. O Brasil tem 432 usinas de açúcar, 123 usam a biomassa para transformar em energia. O restante está jogando duas Itaipu, estamos queimando em caldeiras, por completa falta de decisão política de se financiar a utilização de uma biomassa que existe. Ou seja, no Porto de Suape, por exemplo, nós fizemos uma mediação, nós estamos fazendo supressão vegetal, mas estamos triplicando, o que está suprimindo, estamos triplicando em replantio de Mata Atlântica. Estamos garantindo no Porto de Suape 59% da sua área preservada, 59%. Somos signatários da causa da Mata Atlântica. Estamos discutindo, inclusive, com a Promon, o Porto do Norte, e com um princípio, não tocar nenhuma área de mangue ou nenhuma área de Mata Atlântica que lá ainda existe. E a possibilidade de replantar aquela que foi suprimida nesse processo de ocupação da cana. Ou seja, eu acho que temos acúmulo do ponto de vista de
acadêmico, para fazer essa conciliação sem os estresses que marcam muitas vezes esse debate. Fica um debate maniqueísta, quando eu acho que a razão está pelo meio. Governador, Ademir do Bradesco, só para falar de duas seguranças. Desculpe, a última pergunta do nosso... Ademir do Bradesco, só falar de segurança. Uma delas é a segurança dos contratos, né? Os contratos, como é que o senhor vê essa segurança dos contratos, e a outra, a própria segurança no seu estado, como é que o senhor tem tratado esse assunto? Duas seguranças. A segurança dos contratos. Eu encontrei no estado um contrato feito, por exemplo, para a conta única do estado, feita desde o processo de privatização, quando foi feito ainda no governo do meu avô, a privatização do Banco Estadual, o Vandetti, ele se lembra disso, trabalhava com o Malan, a conta foi junto. O governo que sucedeu ele licitou, né, e fez um contrato, ganhou o mesmo banco que tinha adquirido o Banco Estadual. Quando eu cheguei, várias vezes os bancos oficiais bateram na minha porta, vários governadores cancelaram os contratos que haviam e receberam recursos importantes do seu estado. Um recebeu 400, outro 500, outros 600 milhões, outros 700 milhões para fazerem obras importantes, e nós cumprimos o contrato até o último dia. Quando esse contrato se encerrar, nós fizemos um processo licitatório. Num determinado momento, que essa licitação estava na rua, muitos perguntaram: e aí, essa licitação está sendo feita para os que estão? E vários entraram, inclusive o Bradesco entrou e ganhou a licitação e está fazendo um belíssimo trabalho numa transição complexa. 200 mil pessoas têm que instalar aquilo ali de um dia para a noite. Então, acho que essa segurança dos contratos é um valor intangível, né? Tantos e tantos empresários citam essa experiência, né, como uma experiência importante para quem vai pactuar com o governo que está chegando. Se eu tivesse ido pelo caminho mais curto, talvez tivesse arrumado 500 milhões ali com algum banco oficial, mas teria jogado fora milhões e milhões de investimentos que estão chegando ao nosso estado. Do outro lado, a segurança é um grande desafio, a segurança pública é um grande, enorme desafio, enorme, para o país inteiro. E hoje temos um fenômeno que tem a segurança e tem a sensação de segurança, são coisas distintas. Nós fizemos um pacto pela vida, um programa em diálogo com a sociedade, uma grande renovação nas forças policiais. Fizemos uma lei que se apelidou de DETEFON, que aposentou toda a cúpula das nossas polícias. Fizemos mecanismos mais complicados para uma corregedoria duríssima, para que a gente pudesse, muita aposta na inteligência policial e na prevenção. O resultado é que Recife, nesses 4 anos, nós reduzimos 40% o número de CVLI, ou seja, de homicídios. 40%. Em Bogotá, que se fala muito, nos 4 primeiros anos foram 18% de redução. É um trabalho duro, né? As características nossas são diferentes do que tem no Rio de Janeiro, é um belo trabalho feito no Rio de Janeiro pelo governador Sérgio Cabral, mas aquele trabalho do Rio cabe para o Rio, não necessariamente cabe para outras realidades como a nossa, porque a coisa é mais desorganizada e mais difusa. Estamos enfrentando esse trabalho com gestão. Quem tiver interesse, inclusive, de assistir uma reunião do Pacto pela Vida, onde a gente tem 26 áreas integradas que prestam conta, que tem protocolos a cumprir, que tem números, como é que é feita a bonificação. Nós descobrimos, por exemplo, que era importantíssimo tirar a arma do meio da rua, não só com campanhas de conscientização, mas hoje a gente paga o policial que apreende a arma. Começamos a pagar errado, pagávamos menos do que o mercado paralelo. Passamos a pagar exatamente o que o mercado paralelo paga pela arma, e aí subiu enormemente a apreensão de arma e pagamos a cada sexta-feira. Mas isso só se descobre trabalhando, não se ficar... a gente foi aprendendo com muita coisa, errando, acertando e tal. Então, tem uma série de mecanismos e ferramentas importantes. Agora, essa questão hoje tem 90% dos homicídios que temos em Pernambuco, ele tem a ver com droga e com crack. 90%. Então,
A área de saúde, o doutor Edson conhece essa história melhor do que nós aqui, sabe, está desaparelhada para cuidar. Os hospitais públicos não aceitam, Armando, que se coloque leitos de crack, as enfermeiras choram, pedem demissão do serviço, porque se botar um doente de apendicite, está com a dengue, quebrou uma perna porque caiu na motocicleta, ela aceita. Ela chegou com crack, uma enfermaria de crack, entra em crise absoluta, porque o medo de que se invada aquela enfermaria, o medo das pessoas, do cliente mesmo que está. Então é um problema. Estivemos discutindo com a presidenta sobre essa questão. Nós precisamos fazer um enfrentamento, tratar e cuidar. Eu estou contando com as entidades religiosas para fazer o abrigamento desses jovens. Só sai do crack se você proteger fora do circuito. Essas técnicas aí de CAPS, AD, de passar o dia e dormir de noite em casa, isso não funciona. Os meninos são alvo. Metade do nosso efetivo, metade dos meninos que estão, e meninas, abrigados na nossa Fundac, que são 1.500, a metade, estão lá não porque a infração, a lei determinasse que estivesse lá, estão lá como medida protetiva dada pelo juiz por pedido de mães e pais, porque senão são mortos, porque estão endividados. E a forma como o mercado, nós mandamos estudar isso, se organiza do crack, ele induz a morte e o assassinato para que a adimplência do mercado segure o negócio. Como a margem é muito pequena, né, se não tiver adimplência, quebra o negócio. E a maneira, isso está disseminado no país afora, é uma questão que precisa de um olhar geral. O nosso grande gargalo hoje é o judiciário, né? Hoje é um poder muito poupado no Brasil, muito mais poupado do que o Poder Executivo, muito mais poupado do que o Poder Legislativo, e que lá em Pernambuco nós estamos jogando duro, mostrando com transparência que está cheio de inquérito lá e mandados de prisão que não saem. Os juízes trabalhavam só à tarde, o presidente do tribunal botou agora os funcionários para trabalhar os 2 expedientes. Está a maior crise, a maior greve da história do judiciário do mundo, eu acho, que ele enfrentou, o pobre do presidente lá, porque induzido por uma pressão, entendeu? Então, acho que essa experiência nossa da segurança é uma experiência que nós confiamos muito nela. Não é singelo essa questão, mas se a gente tivesse que dizer uma prioridade, era a gente jogar duro, inclusive, nas nossas fronteiras. Não dá para o Brasil assistir países amigos aqui colocando o Brasil em primeiro lugar no ranking de consumo de cocaína. Não dá. Nós temos que botar os recursos necessários que a gente tem para enfrentar essa questão. Temos que enfrentar, porque estamos perdendo muita vida útil que poderíamos ter para esse desalento do crack. Temos que apoiar essas medidas que chamam impositivas. Você não pode ficar imaginando que uma pessoa daquela que está na Cracolândia vai tomar uma decisão de se tratar. O Estado tem que intervir, É a mesma coisa que a pessoa está aqui nesse terraço belíssimo da Abril, tentando pular, e a gente aqui achando que não tem que fazer nada. Nós temos que fazer alguma coisa, temos que cuidar de não deixar ela fazer isso. Ou seja, é esse papel que nós temos que fazer. Por fim, já deu o nosso horário, eu quero agradecer essa extraordinária oportunidade, agradecer a todos os empreendedores que vieram aqui. Me permitam agradecer em nome de 2 pernambucanos que estão aqui, aos dirigentes da Queiroz Galvão, que estão aqui presentes, e a João Carlos Paz Mendonça, 2 empreendedores pernambucanos, a presença de todos os empresários brasileiros aqui presentes. Agradecer os investimentos que os senhores têm feito no nosso Estado, convocá-los a investir mais e mais em Pernambuco, para que a gente possa ter um país equilibrado, um país que o Nordeste venha ao Grupo Abril, não para falar de pobreza e dificuldade, mas para falar de oportunidade, de sonho, de riqueza. Nós não somos o problema do Brasil, nós somos parte da solução brasileira. É assim que nós queremos que vocês percebam o novo momento que o Nordeste passa. Muito obrigado.